Olá, irmãos, chegamos no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, um texto histórico da história da igreja, escrito por Lucas, o médico amado, companheiro do apóstolo Paulo, que vai aparecer aqui no decorrer dessa caminhada. Chegamos então nos primeiros dias aí da igreja, e o capítulo 4 é o seguinte: o capítulo 4 é a chapa vai esquentar. Nós vamos ver nesse capítulo muito cedo, já muito cedo. A igreja começou agora e o pau já vai cantar, não tem esse refresco não. Né? Se você acha que a vida está difícil, imagina para aqueles irmãos lá. Eles estão vindo do dia de Pentecoste, 3.000 almas se converteram. No capítulo aqui, 4.000, mais 5.000 pessoas vão se converter e os caras vão ser presos. Então, assim, o evangelho está crescendo, mas o pau está cantando aí nas costas dos discípulos, dos apóstolos, da igreja. Essa, querido, perseguição, essa é uma marca da igreja, é uma característica da igreja. A igreja sofre perseguição. O crente sofre perseguição. Se alguém te disse que ser crente não tem perseguição, mentiram para você. Primeiro, a igreja peleja contra as portas do inferno, contra o inferno. Então, o primeiro inimigo que você tem é Satanás. Satanás, o inferno, os demônios. Não precisa ter medo. Jesus é muito mais do que eles, mas eles vão te perseguir. Segundo lugar, você mesmo, seu eu é um grande inimigo que você tem, que vai te perseguir muito. As tuas vontades, o teu senso de justiça, vai te perseguir muito. Muito cuidado, você só se converte quando você crucifica o teu eu. Já não eu vivo mais, diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Então, o segundo inimigo, o eu. E o terceiro inimigo, e por aí adiante, é tudo aquilo que Satanás manda para te perseguir, manda pessoas, manda enfermidades, e aquilo tudo que a gente já sabe. Né? Então, a marca da igreja, a perseguição está na história da igreja desde o início. Para você ter uma ideia de como isso é sério, quando você vai ler lá atrás, Mateus capítulo 2, no nascimento de Jesus, quando Jesus nasce, bebezinho, os seus pais têm que mudar para o Egito, porque Herodes queria matar aquela criança. Jesus ele já nasce sendo um risco para o mundo. Herodes achava que aquele rei, né, seria um rei político. Mas é interessante que Jesus ainda, bebezinho, né, já era perseguido. Jesus foi perseguido desde o nascimento, né, pelo rei Herodes, e José e Maria tiveram que inclusive fugir, né, de Belém lá para o Egito. E só voltaram então depois que Herodes havia falecido. Então, perseguição é uma marca da igreja. Não se engane. Entregou a vida a Jesus, o pau vai cantar. O pau vai cantar. E é o que acontece aqui. A igreja estava crescendo, 3.000 pessoas se converteram. No capítulo 4 aqui, mais 5.000 pessoas vão se converter. Para você ter uma ideia, 8.000 pessoas aqui logo no início. Para você ter uma ideia, Jerusalém naquele período tinha mais ou menos entre 60 e 70 mil moradores, habitantes. Então, logo no primeiro dia, nos primeiros dias, mais de 10% da população havia se convertido. Então nós vamos ver, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é de que eles vão ser presos. Pedro e João haviam curado o paralítico, Deus faz milagre, mas a pancada vai comer. E diz assim: estando eles falando ao povo, eles estavam ensinando no templo ainda, lembra que eles ainda estavam no templo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. O sacerdote, né, já era o oficial lá do cerimonial, o capitão do templo, que era a pessoa responsável ali pela segurança, né, e os saduceus, que era um partido
né, dentro do judaísmo, né? Tinham lá os saduceus, tinham os fariseus, né, tinha os essênios, tinha os zelotes, né, tinha alguns grupos ali dentro do judaísmo, e todos eles, né, frequentavam o templo. Então esses que sempre foram um empecilho, né, ao avanço do Evangelho de Jesus, já contra Jesus, e o crucificaram inclusive, eles vão pegar Pedro e João e vão prendê-los, vão levá-los então para a prisão, né? E aí logo depois eles são presos e muita gente se converteu, né? E eles chamaram Pedro e João então para conversar e falar para eles: olha, vocês não podem ficar ensinando isso, vocês não podem ficar ensinando isso. E aí Pedro vai dizer, né, como é que a gente vai deixar de falar do que a gente tem visto, de tudo aquilo que a gente tem ouvido. A gente não consegue fazer isso, nós vamos obedecer a Deus. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas nós vamos obedecer ao Senhor. E no versículo 8 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e vós, ancião de Israel. Aí Pedro desce a marreta em cima deles novamente. Pedro cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, não tem tempo ruim com Pedro. Pedro vai ali novamente, não vai se intimidar e vai dizer que vocês mataram, vocês crucificaram a esse Jesus que curou esse paralítico, em nome dele, é esse Jesus que é o Filho de Deus, e é esse Jesus que vocês crucificaram. Pedro dá um nocaute naqueles homens. É claro que eles vão pagar por isso, né? Pedro e João então são presos, e aí vão para uma cadeia. Não fica achando que aquela cadeia daquela época é igual de bambu, não, as masmorras eram frias, úmidas, né? Muito maltratados. E no versículo 12 é o ponto alto desse capítulo aqui, quando Pedro vai dizer: em nenhum outro, pois em nenhum outro há salvação, por debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pois em nenhum outro há salvação. Não há outro caminho. Essa declaração de Pedro é uma declaração muito importante para nós. Ele foi mais uma vez usado pelo Espírito Santo para deixar muito claro qual é o caminho da salvação. Jesus de Nazaré. Crê em Jesus, crê naquele Jesus que foi crucificado e ressuscitou, e em nome dele que aqueles milagres estavam sendo feitos. Não há salvação em nenhum outro. Você pode acreditar em qualquer outra coisa, você pode ser seguidor de qualquer uma pessoa, você pode ser seguidor até de um personagem bíblico, né? O próprio Pedro, o próprio Paulo, João, mas só há salvação em Cristo, é só em Jesus. Pedro foi gente muito boa, ele nunca quis ser adorado, e certa vez ele entrando numa cidade, quiseram oferecer sacrifícios a ele, e ele disse: não façam isso, né? Eu sou igual a vocês. Né? Quando ele chega inclusive lá na casa de Ananias. Então o texto vai falar muito claramente e vai deixar uma marca doutrinária para nós, que não há salvação em nenhum outro como Jesus. No verso 13, os homens que estavam perseguindo eles, o verso 13 vai dizer que eles se maravilharam, né, e tiveram conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. A ousadia de Pedro, ela vem através do Espírito Santo e desse relacionamento com Jesus. Dá para ver, as pessoas de fora veem quando alguém anda com Jesus. Pedro e João deixaram uma marca na cabeça daqueles homens, nos olhos daqueles homens, e aqueles homens perceberam que eles haviam estado com Jesus. Se você está com Jesus, se você tem caminhado com Jesus, as pessoas lá fora vão ver que você tem caminhado com Jesus. Ou não,
né? E aí fica a meu julgamento e ao teu julgamento, cada um julga a si próprio, né? E no verso 20, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Depois que eles soltam Pedro e João, eles vão intimidá-los novamente, e Pedro vai dizer, olha, a gente não tem como não falar. Vocês veem aí se é melhor a gente obedecer a Deus ou obedecer aos homens, mas nós não podemos falar do que nós temos visto e ouvido. Não havia como controlar, não havia como segurar, não havia como não anunciar as coisas que Jesus está fazendo. E no verso 29, que quando eles são soltos, eles voltam lá para o meio dos discípulos. Alguns irmãos já me ouviram falar algumas vezes sobre isso, mas é importante eu colocar isso, já que esse texto está na nossa pauta de hoje. Os discípulos, quando Pedro e João voltam lá para a reunião, lá para o cenáculo, e os irmãos estão lá em oração, e aí eles vão fazer uma oração muito interessante. Pedro e João são libertos, são açoitados e voltam para lá. Quando eles chegaram lá no meio dos irmãos, qual deveria ser o natural? Os irmãos agradecerem a Deus pelo fato de Pedro e João estarem livres, mas eles não fazem isso. Eles não agradecem a Deus, Senhor, muito obrigado porque o Senhor libertou Pedro e João, nada além da violência aconteceu com eles. Eles não fazem isso, tem algo muito maior e mais poderoso na cabeça daqueles irmãos. Veja só o que diz o versículo 29, que é a oração que eles fazem, né? Ele vai dizer assim, versículo 24, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus em oração, né? E aí eles começam a orar. E no versículo 29 eles dizem assim, agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes as tuas mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho de Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Versículo 29, é o que eles dizem. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças que eles estavam sofrendo lá dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes. Olha para a ameaça deles e concede a nós, os teus servos, que falem com toda a ousadia a palavra de Deus. Eles nem agradecem a Deus pela libertação de Pedro e João. Eles vão pedir, Senhor, olha para as ameaças e não deixa que a gente se intimide com aquilo que eles estão nos ameaçando. Concede a nós ousadia para anunciar o teu evangelho. O que tem te feito parar, querido? O que tem te intimidado? O desânimo? A falta de vontade? A falta de outras coisas, os teus problemas têm te intimidado, têm esfriado o teu coração. A oração daquela igreja, que era a igreja que estava sendo perseguida, seus dois líderes haviam tomado uma surra na cadeia e haviam ainda sido libertados, mas gozavam ainda do ódio dos judeus, e a oração deles é essa: Senhor, nós estamos sendo perseguidos. Olha para aquilo que eles têm feito, mas concede a nós a ousadia de levar a tua palavra. A nossa missão é levar a palavra do Senhor, seja à custa do que for, andando, chorando, em alegria, seja lá como eu e você nós estivermos. A nossa missão é levar a palavra do Senhor aos perdidos, e nós devemos fazer isso com perseguição, sem perseguição. Aqui a gente ainda não tem nenhum tipo de perseguição como aquela, não existe isso aqui para nós, mas nós temos outras lutas. Você é perseguido pelos seus problemas, você é perseguido pela falta de tempo, você é perseguido por tantas outras coisas, outras prioridades. Mas para aqueles irmãos ali, que igreja corajosa, que igreja exemplar, e que igreja referência para nós sermos crentes como aqueles irmãos, que ainda que fossem perseguidos, o importante para eles era pregar a palavra do Senhor com ousadia. Que Deus faça assim na minha vida
Que Deus faça assim na tua vida também. Não se intimide, não se intimide. Vamos ser crentes de raça, né, de fibra, como eram aqueles irmãos da igreja primitiva. Deus te abençoe em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém.